O amor floresce onde as sombras se escondem, mas o perigo ronda a cada passo desse romance. Enquanto Al e Bella se entregam à paixão sob o céu do jardim, revelando um compromisso selado com magia elemental, o ódio consome o coração de um caçador ferido em seu orgulho. Entre juras de amor eterno e ameaças de vingança iminente, o solar está prestes a se tornar o palco de um confronto onde a fé e a força bruta decidirão o destino de todos. Prepare-se, pois o jogo mudou e o verdadeiro poder nunca permanece estático. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 30. Capítulo 473. Na taverna, Gaston encarava LeFou sem acreditar. O sujeito baixo estava vigiando a casa de Maurice há uma semana, conforme suas ordens. E só agora ele voltava para lhe contar? Sim, foi o que eu vi. Uma carruagem luxuosa a deixa na entrada todas as vezes e vai embora. LeFou evitava os olhos de Gaston. Na verdade, ele só se lembrou da tarefa por um capricho repentino hoje cedo. Por coincidência, presenciou a cena e depois se escondeu sob o parapeito da janela para bisbilhotar, descobrindo tudo aquilo. Impossível. Não existem nobres por aqui, como eu não saberia. Gaston apoiou as mãos na cadeira com o rosto sombrio. Eu dei uma sondada, parece ser um nobre discreto. Recentemente, esse nobre cedeu lugar a um forasteiro, então todos estão comentando pelas costas. Não imaginei que a Bella já tivesse se envolvido com ele. Disse LeFou com um suspiro. Ela com certeza será sua, aquele nobre não vale nada. Gaston, em um péssimo estado de espírito, perdeu a paciência e agarrou LeFou pelo pescoço, assustando o homenzinho que rapidamente mudou o tom. Conhecendo o gênio do caçador arrogante, LeFou sabia como ele reagia. LeFou quase ficou sem ar e tossiu freneticamente assim que foi solto. Você, vá descobrir os detalhes desse tal nobre. Não acredito que existam nobres discretos. Gaston sentou-se novamente, cruzando as pernas. Ele já tinha um plano em mente. Tudo bem, vou agora mesmo. LeFou pegou o chapéu no chão e saiu da taverna aos tropeços. Isso precisava ser rápido, não dava mais para enrolar, pensou LeFou. Nobre? Anque. Após a saída de LeFou, Gaston pegou a espingarda pendurada na parede atrás dele, sua companheira de muitos anos. Ela não apenas abateu feras ferozes, mas também matou nobres. Neste lugar onde não existe lei, a força é o que manda. Segurando um pano, ele limpou a arma suavemente e abriu um sorriso. Ele era o rei sem coroa. Aquele sobre esta questão. Bella aproximou-se de Al sem jeito, interrompendo sua leitura. Esta? Na verdade é fácil de entender, veja aqui. Al pegou o livro das mãos de Bella e apontou para o texto. Bella só pôde se aproximar para acompanhar a explicação. Ocorre que Al sempre transmitia uma sensação de segurança reconfortante. Aproveitando que ele estava concentrado na explicação, Bella virou o rosto discretamente, observando o perfil dele. Sem perceber, ela ficou fascinada. Já não lembrava quantas vezes se perderá admirando-o, mas sentia que talvez estivesse apaixonada. Apaixonada pelo seu conhecimento, pelo seu jeito, por tudo nele. Após um mês de convivência, tudo em Al era novidade para Bella. Ele a fazia sentir que todos os homens que conhecera nos últimos 18 anos eram desinteressantes. Somente ele era diferente e especial. Bella? Bella? Em seu transe, Bella ouviu alguém chamá-la. Ao voltar a si, viu-a olhando para ela de lado. O ar quente da respiração dele atingiu diretamente o rosto dela. Em um instante, o rosto de Bella ficou vermelho. Sem pensar, ela arrancou o livro das mãos de Al e fugiu da biblioteca, deixando-o sozinho lá dentro. Quanto à definição de amor, essas garotas são surpreendentemente parecidas. Al balançou a cabeça rindo. Essas princesas que vivem em contos de fadas têm uma definição de amor verdadeiro tão ingênua e simples. No filme, bastava uma semana para se apaixonar por uma criatura não humana. Levar um mês com ele foi porque ele não tentou conquistá-la ativamente. Caso contrário, teria sido ainda mais rápido. Senhorita Bella? Esta noite, Madame Samovar entrava com o carrinho para trocar o chá quando Bella passou correndo com o livro. Não precisa, meu pai está me esperando em casa. Bella respondeu sem olhar para trás. Madame Samovar observou as costas dela por um momento. Lembrando-se da expressão de Bella e olhando para a porta da biblioteca, ela abriu um sorriso maternal. Taverna. Você tem certeza? O castelo fica na floresta. Gaston perguntou a LeFou. Sim, está confirmado. Espalhei boatos nos últimos dias dizendo que o conde foi morto e que o nobre atual é um impostor. Também subornei algumas pessoas. O fato é que quem vive no castelo agora não é o antigo dono. Muitos por aqui viram o anterior. LeFou falava de cabeça baixa. É mesmo? Bella foi lá hoje também? Gaston questionou. Ela foi quase todos os dias desta semana. Maldito. Gaston desferiu um soco na mesa. Com um estalo, a mesa partiu-se ao meio. LeFou estremeceu. Será hoje à noite. Vamos vingar o conde. Gaston ergueu a cabeça, pronunciando cada palavra com firmeza. Aquele sorriso era assustador. Sim, senhor. LeFou saiu correndo. Não queria ficar mais nem um segundo ali. Castelo. Por que não está lendo hoje? Sentada na grama do jardim, Bella perguntou a Al que estava ao seu lado. Ao mesmo tempo, ela se aproximava dele silenciosamente. Depois desta semana, ela tinha certeza, ela gostava dele. Agora, o que restava era confirmar se Al sentia o mesmo. É bom sentir a brisa e a beleza da natureza. Ficar sempre na biblioteca cansa. Além disso, precisamos ter nossas próprias memórias felizes, não acha? Al sorriu e tocou de leve o nariz de Bella, pegando a mão esquerda dela em seguida. Bella paralisou. Ela já estava acostumada com pequenos gestos carinhosos como o toque no nariz, algo comum na última semana. O que a paralisou foi o fato de ele segurar sua mão e dizer aquela frase. Isso era. O coração de Bella batia disparado. Al olhava para o rosto delicado dela. Mesmo vivendo no campo sem luxos, ela se cuidava muito bem. A pele era impecável e o olhar tinha um charme especial. A expressão de choque a deixava ainda mais adorável. Al olhou para ela com ternura e perguntou suavemente. Senhorita Bella, você aceitaria confiar o restante da sua vida a mim? A frase soou como um trovão nos ouvidos de Bella, despertando o ar de seus devaneios. Isso era real? Quando a fantasia se torna realidade, Bella sentiu medo de que fosse apenas um sonho. Você aceita? Diante do silêncio dela, Al perguntou novamente. Não importava, mesmo que fosse um sonho, que fosse um belo sonho. Bella reuniu coragem e assentiu. Seus grandes olhos suavizaram ao olhá-lo. O clima esquentou entre os dois enquanto se encaravam. Lentamente a distância entre seus lábios diminuiu.
O olhar de Bella ficou nublado. Este era realmente um belo sonho. Capítulo 474. Ao longe, os criados responsáveis pelo jardim e pela patrulha agiam como se não vissem nada, continuando seu trabalho normalmente. Eles mal sabiam que acabavam de ganhar uma patroa. Al não gostava de ser observado como uma atração, então, ao segurar a mão de Bella, ele conjurou uma matriz de ilusão ao redor deles. Quem olhasse de fora pensaria apenas que estavam sentados conversando. Bella não sabia quanto tempo havia passado. Ela se perdeu no beijo de Al. Da timidez inicial à entrega total. O rostinho corado era uma fofura. Ainda assim, era a primeira vez de Bella. Por mais rápido que se adaptasse, não conseguiria beijar por muito tempo. Por não saber controlar a respiração, Bella cedeu e foi solta após alguns murmúrios. Al sorriu ao ver Bella ofegante. Na verdade, Bella deveria ter parado meio minuto antes, mas por teimosia ou por estar em transe. Ela insistiu em tentar respirar de forma desajeitada por todo aquele tempo. Se ele não tivesse interrompido o beijo, não sabia até quando aquela garota insistente aguentaria. Você não pode rir. Envergonhada com o sorriso de Al, Bella jogou-se sobre ele, tentando apertar seu rosto. Obviamente não funcionou. Al apenas recuou um pouco. O rosto de Bella bateu direto no peito de Al. O calor da própria respiração bateu no corpo dele e voltou, fazendo o rubor de Bella subir novamente. Após 3 segundos de silêncio, Bella percebeu o quanto aquela posição era. Ela tentou se levantar imediatamente. Quanto a Al, o que fazer quando uma garota se mexe sobre você? Aproveitar, é claro. Al apenas apreciava a cena com um sorriso, vendo o embaraço dela. As garotas ao redor dele eram todas únicas. Finalmente Bella levantou-se e sentou-se ao lado dele novamente, virando o rosto para o outro lado, fingindo estar brava. Mas o fato de ela sentar mais perto do que antes a entregava completamente. Al achou graça daquela atitude. Ele estendeu a mão esquerda. Correntes de ar fluíram rapidamente sobre sua palma, pequenas luzes azuis surgiram e se agruparam em uma esfera. Isso fez a temperatura ao redor cair subitamente. Bella, embora estivesse olhando para o lado, observava-o pelo canto do olho. Enquanto se preocupava se tinha irritado Al, sim, ela já tinha percebido que não era um sonho, era tudo real. Sentiu a temperatura cair e uma luz azul brilhar. A curiosidade falou mais alto e ela virou o rosto, mas viu apenas a mão esquerda de Al e sobre ela, um livro. O que é isso? Esquecendo a birra, ela aproximou-se para perguntar. Al tocou a testa dela, afastando-a. Ele ainda não tinha colocado a proteção. O frio daquele livro de gelo era suficiente para queimar a pele de Bella. Até o ar gelado ao redor poderia ferir uma pessoa comum. Espere, ainda não está pronto, explicou Al gentilmente. Bella não era irracional. Vendo a seriedade dele, apenas observou curiosa o livro de gelo. Ela conseguiu ler. Na capa estava gravado: As Aventuras de Bella no Solar. Isso, é para mim? Bella olhou para Al com os olhos brilhando, perdida em pensamentos. Após um instante, ela viu Al brilhar em azul. Hein? Não fique aí parada. Este é o meu pedido de desculpas. Veja se gosta. Al balançou o livro de gelo nas mãos, sorrindo para ela. Eu quero. Claro que eu quero. Como uma leoa protegendo sua cria, Bella pegou o livro e o abraçou apertado, pensando consigo mesma. Este será o nosso símbolo de compromisso. Capítulo 475. O tempo sempre escorre silenciosamente por entre os dedos sem que percebamos. De qualquer forma, é exatamente assim que Bella se sente agora. Ela tem a nítida sensação de que ainda não fez nada, mas o tempo simplesmente sumiu num piscar de olhos. Pensando bem, as cenas da tarde parecem ter acontecido agorinha mesmo, mas a escuridão do lado de fora da janela insiste em declarar que a noite já chegou. Naturalmente, ela passaria a noite no castelo mais uma vez. Além de já ter planejado ficar, os acontecimentos da tarde não permitiriam que ela fosse embora. Após o jantar, já de volta ao quarto, Bella apoiava o queixo em uma das mãos, observando a escultura de gelo em formato de livro que repousava sobre a mesa. Um sorriso surgiu em seu rosto. Ao que tudo indica, teria bons sonhos esta noite? Senhor, após o jantar, Al não retornou ao quarto, mas dirigiu-se ao salão principal. Diferente do habitual, não havia servos circulando por ali. Em vez disso, cerca de 10 guardas estavam perfilados, vestindo armaduras e empunhando lanças, aguardando no salão. Ao ver Al chegar, Orloge apressou-se em sua direção. Toda essa movimentação por causa de uma única pessoa? Al comentou um tanto resignado. Antes do jantar, Orloge o informara de que um caçador chamado Gaston, de um vilarejo próximo, pretendia atacar o castelo. No entanto, eles já haviam preparado uma contraofensiva e pediram para que ele não se preocupasse, pois eles resolveriam. A questão é que Al possuía métodos muito mais simples para resolver o problema sem tanta confusão, por isso resolveu conferir a situação. Certamente não é só por ele. O ponto principal é que não esperávamos que ele incitasse os moradores, dizendo que somos todos feras. Ao chegar nessa parte, a voz de Orloge foi ficando cada vez mais baixa. É mesmo? Al coçou o queixo. Na verdade, se Orloge não tivesse mencionado, ele quase teria esquecido da existência desse sujeito. Contudo, não é qualquer um que pode agir como um palhaço saltimbanco diante dele. Não precisa de tanta gente. Jogue estas 10 esferas na floresta lá fora e depois podem voltar aos seus afazeres. Al atirou para ele um saquinho de seda de forma casual e deu as costas para sair. Senhor, isso. Faça o que eu disse. Al ordenou enquanto se afastava. Mas Orloge abriu o saquinho. Dentro dele havia, de fato, 10 esferas de cores diferentes. Ele arregalou os olhos, lembrando-se da quebra da maldição, da escultura de gelo que virou pó e da forma como os livros flutuavam até as mãos de Al na biblioteca. Após 3 segundos de silêncio, Orloge fez um gesto amplo com a mão. Todos voltem aos seus postos originais. Fique apenas um para me ajudar. Al lhe dera autoridade suficiente para comandar aqueles guardas. Sim, senhor. Muito bem, este deve ser o último local. Orloge ergueu o lampião a óleo, observando o guarda lançar a última esfera azul no meio do mato. Só então ele se sentiu tranquilo. Fosse como fosse, nada poderia perturbar a paz recém-recuperada do castelo. Ele acreditava que o senhor pensava da mesma forma, por isso aquelas esferas certamente teriam sua utilidade.
Orloge impertigou-se e olhou para o horizonte, onde era possível ver, vagamente, alguns pontos de luz. Aqueles clarões cresciam rapidamente, parecendo vir em direção ao castelo. Ele olhou friamente para aquela direção, soltou um sorriso de desprezo e apagou o lampião. Fez um sinal para o guarda e os dois avançaram no escuro em direção às luzes do castelo. Capítulo 476. Mantenham os olhos bem abertos esta noite. Se alguém ousar invadir, matem sem hesitar. Ao retornar ao castelo, Orloge lançou essa ordem friamente e subiu para a varanda do segundo andar para observar a distância. Os guardas, tendo recebido o comando, fixaram o olhar nas luzes das tochas que se aproximavam cada vez mais. Na escuridão da floresta, elas eram extremamente visíveis. Vocês estão vendo? Aquele castelo ali na frente deveria ser a residência do Duque 20, mas foi tomado por um bando de feras. E se elas decidirem invadir o nosso espaço depois? Não podemos deixar que consigam. Vamos atacá-las antes e não deixar ninguém vivo. Gaston, montado em seu cavalo e erguendo uma tocha na frente do grupo, gritava para instigar a multidão. Isso! Não podemos deixar que as feras nos ameacem, temos que exterminá-las. No meio da multidão, Lefou, agindo como infiltrado, respondeu imediatamente. As pessoas ao redor começaram a cochichar entre si, mas não demorou muito para que gritos de aprovação surgissem por todos os lados, contagiando a todos. Afinal, quem seguiu Gaston até ali acreditava em algum nível em suas palavras. Claro que entre eles, havia muitos outros infiltrados pagos por Lefou. No entanto, naquele clima, todos pensavam em matar as feras para se tornarem heróis. A recompensa financeira tornará-se apenas um bônus. Gaston, do alto de seu cavalo, observava o moral da multidão crescer e não conteve um sorriso. Então era assim a sensação de manipulá-los? Que tolos! Lefou circulava discretamente entre as pessoas, entregando moedas de prata de forma oculta. Digamos que havia muitos figurantes ali. Acariciando a espingarda em suas costas, Gaston olhava para o castelo ao longe com uma expressão cada vez mais sinistra. Bela seria dele no final. Assim, o grande grupo avançou por mais um tempo até que Gaston ordenou que apagassem algumas tochas, deixando apenas o mínimo necessário para a iluminação, pois estavam cada vez mais perto. Continuando o avanço, atravessando a última camada de árvores da floresta, todos viram claramente o castelo, imponente e majestoso, porém sem revelar o que havia em seu interior. Não havia como confirmar se algo mudará lá dentro, mas Gaston não se importava. Com um gesto largo e um comando com as pernas no cavalo, gritou, ataquem. Imediatamente a parte da frente do grupo se pôs em movimento. Seguindo o plano original, eles deveriam se aproximar do castelo, reacender as tochas e invadir. O nervosismo era geral, tanto para os guardas dentro do castelo quanto para os invasores prestes a avançar. No entanto, um som seco ecoou pela floresta e subitamente densas névoas surgiram à frente. Aqueles que não conseguiram parar a tempo mergulharam na névoa e não emitiram mais nenhum som. Gaston reagiu rápido, puxando as rédeas a tempo de fazer o cavalo parar. Por pouco ele também não entrou na fumaça. O surgimento da névoa quebrou o ímpeto da multidão. O semblante de Gaston ficou péssimo e ele lançou um olhar discreto para Lefou no meio do povo. Lefou, por sua vez, fez um sinal discreto para alguns dos infiltrados. Ei, pessoal aí dentro, vocês estão bem? Alguém lá dentro responda. O que está acontecendo? Parem de nos assustar, digam logo o que houve. Vozes de dúvida surgiram por toda parte. Todos focavam no que ocorria dentro da névoa. Contudo, além do som do vento noturno soprando entre as folhas das árvores, ninguém respondeu. Alguém engoliu em seco, recuando discretamente para o fundo do grupo. O que é isso? Isso deve ser algum truque das feras para nos enganar. Vamos dar a volta. Gaston percebeu a situação. Sua vontade era dar um tiro para o alto como aviso, mas pensando que isso alertaria o castelo, ele apenas rugiu ordens severas. Dito isso, ele contornou a área da névoa para provar que não tinha medo. Para tranquilizá-los, ele mesmo foi à frente, não acreditava que o inimigo pudesse repetir tal façanha. Continuando o caminho, Gaston manteve a cautela, avançando lentamente e observando tudo ao redor, temendo o imprevisto. Ocorre que ao contornar pelo outro lado, ele acabou saindo exatamente atrás da névoa. Ele não resistiu em se exibir para as pessoas não muito distantes. Então o cavalo pisou em algo e ouviu-se outro som seco. A névoa o envolveu e Gaston desapareceu instantaneamente na floresta. Pof, 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 pof. Mais 8 sons ecoaram. Diferente dos dois primeiros, estes foram ouvidos com clareza por todos. Era como se estivessem cercados por algo. Finalmente alguém não aguentou. A primeira pessoa jogou sua enxada no chão e saiu correndo. Eles haviam sido ludibriados por Gaston, e agora que ele sumira, seguiram seus instintos e fugiram. Quando alguém começa a fugir, o efeito se espalha rápido. 2. No final, até Lefou correu. Era aterrorizante demais. O inimigo era invisível e talvez eles nem estivessem enfrentando seres humanos. No quarto do segundo andar do castelo, Al estava de pé ao lado da cama, bocejando com a mão na boca. Em seguida, apontou casualmente para fora da janela e um feixe de luz disparou. Exceto por aquele Gaston, podem deixar os outros irem embora. Nessa noite, Bella dormiu profundamente abraçada ao seu travesseiro. Capítulo 477. Socorro, socorro. As pessoas que fugiram para longe do castelo finalmente conseguiram retornar com os primeiros raios da aurora. Ao verem que suas casas estavam próximas, os fugitivos sentiram a esperança renovada. Claro, havia também quem tivesse o olhar carregado de amargura e maus pensamentos. Quanto a Lefou, o lacaio de Gaston, o brilho havia sumido de seus olhos. Gaston, por algum motivo, fora congelado em um bloco de gelo que se despedaçou sozinho logo em seguida. Ao lembrar disso, Lefou engoliu em seco. Quando todos fugiram assustados pelas explosões, ele teve a coragem de avançar. Sim, ele queria salvar Gaston. Não importava que tipo de pessoa Gaston fosse, eles se conheciam há 5 ou 6 anos. Havia um laço ali. No entanto, ao ver Gaston ser congelado e depois ver o gelo quebrar e ele desaparecer,
desaparecer como poeira no ar. LeFou recuou de pavor. Então, lembrou-se de olhar para o terreno baldio que Gaston havia tentado contornar. Naquele momento, uma brisa soprou e as folhas das árvores sussurraram. Com a consciência pesada, LeFou fugiu apressadamente daquele lugar. De volta ao presente, ao ver o vilarejo banhado pela luz da manhã, seu olhar perdido recuperou o foco. Ele ainda tinha uma chance. Uma chance de se redimir. Poderia pedir perdão a Deus, contanto que explicasse tudo a Maurice e pedisse desculpas. Tudo ficaria bem. LeFou correu com todas as suas forças, ultrapassando os outros. Contudo, no momento em que entrou no vilarejo, uma fraca luz branca surgiu em seu corpo. Ele parou subitamente de correr. Os que vinham atrás, ao verem a cena, também pararam. Aqueles que já estavam desconfiados da corrida repentina de LeFou agora não ousavam se aproximar. 2, 3, 10 segundos depois, LeFou voltou a se mexer. Mas desta vez não estava correndo. Sua direção mudará e ele seguia para a taverna. Os que estavam atrás não se atreveram a agir. Tudo o que aconteceu na noite anterior mudará a percepção deles sobre o mundo, e agora qualquer coisa os assustava. Por fim, alguém mais corajoso avançou. Ao entrar no vilarejo, uma luz branca também surgiu em seu corpo. Ele abriu os olhos e acenou sorrindo para quem estava atrás. Os outros então criaram coragem, mas não notaram que a pessoa que acenara, assim como LeFou, partirá em silêncio. Cada pessoa que entrava no vilarejo emitia essa luz branca e, em seguida, todos seguiam para suas respectivas casas de cabeça baixa. Por coincidência, Maurice, que se preparava para ir ao castelo de Al, colocou seu chapéu e abriu a porta bem nesse momento. Quanta gente logo cedo! Ele resmungou. Então, subiu na carroça e partiu com Felipe. Acordou? Já tomou café? Al perguntou, sentado à beira da janela, enquanto observava Bella fechar a porta. Claro, senão a Madame Samovar ficaria brava. Bella mostrou a língua de forma brincalhona. Então, caminhou alegremente até uma estante, pegou um livro e foi em direção a Al, colocando sobre a mesa à frente dele. Al olhou para ela sem entender. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura deste livro hoje. Bella disse em voz baixa. Embora já tivessem passado por muito no dia anterior, ela ainda se sentia um pouco. Al lançou um olhar casual ao título e assentiu sorrindo. Na capa do livro estava escrito, Romeu e Julieta. Capítulo 478. Bella jamais imaginara que um dia pudesse passar tão rápido, e também nunca pensou que passaria um dia inteiro com tamanha felicidade. As belas horas da tarde, afinal, haviam ficado para trás. Aquele exemplar de Romeu e Julieta que ela trouxera fora lido e relido 3 vezes pelos dois, um feito alcançado graças à insistência carinhosa dela. Os olhos de Bella brilhavam agora. Quem diria que ele teria a mesma visão que ela? Mais do que isso, ele validava as opiniões dela e ainda trazia as suas próprias perspectivas. A cada leitura, ele conseguia surpreendê-la com sentimentos e percepções inéditas. O rosto de Bella estava intensamente corado. Diferente da admiração de antes, este era um livro que ela conhecia desde a infância. O número de vezes que o lera era incalculável. Ela acreditava conhecer cada detalhe da obra, mas hoje, fora levada a redescobri-la mais uma vez. Se alguém perguntar como conquistar uma pessoa intelectual, a resposta é apenas uma: use seu conhecimento para vencê-la de forma implacável. Atualmente, Al possuía um repertório literário que poucos poderiam igualar. Sem mencionar que suas experiências eram muito mais gloriosas e fascinantes que as de uma pessoa comum. À medida que lia mais e mais livros, Al começou a refletir sobre os sucessivos ciclos de reencarnação. Cada vida passava diante de seus olhos como se fosse projetada por um projetor cinematográfico. Ele começou a notar coisas que antes ignorara. Um cão abandonado na calçada, um governante com um sorriso hipócrita, pedestres que caminhavam como mortos-vivos, um jovem cheio de vigor. Parecia que ele atravessava os ciclos em busca do significado da reencarnação, mas, na verdade, ele buscava na direção errada desde o início. Talvez o ciclo do sistema não quisesse que ele observasse suas próprias mudanças, mas sim um mundo exterior. Cada ciclo era o renascimento de um grupo de pessoas. Ele não estava apenas vivendo sua própria vida, mas observando a vida de todos eles. De repente, o tempo parou. Al abriu os olhos lentamente e soltou um longo suspiro. Então era isso. Este era o teste do estado mental? O coração que se fortalece vindo da posição de um ser insignificante é a minha face mais real? Al murmurava para si mesmo, ainda incerto se sua dedução estava correta. Contudo, a missão deste ciclo de reencarnação chegará ao fim. O tempo voltou ao normal. Olhando para a pequena beldade em seus braços, Al não resistiu e aproximou-se. Bella, com o rosto ruborizado, permaneceu imóvel e até correspondeu ao gesto. À noite, Bella sentou-se ao lado de Al para desfrutar do jantar, enquanto Maurice observava os dois sentado à frente deles. Ele chegará à tarde, mas como a filha e Al estavam ocupados, ele não quis interromper. Maurice não pretendia interferir nos assuntos dos jovens, especialmente sendo Al alguém que ele aprovava. Ver os dois juntos era a realização de um desejo seu. Ele não pudera salvar sua esposa no passado, agora apenas desejava a felicidade da filha. Enquanto jantava com elegância, Bella observava as expressões do pai de tempos em tempos. Embora parecesse calma por fora, seu coração transbordava de emoções. Ao notar que o pai não oferecia resistência, ela tornou-se um pouco mais ousada. Aproveitando o momento de distração de Maurice, ela lançou um olhar furtivo para Al e percebeu que ele também a observava. Os dois trocaram um sorriso cúmplice. As palavras eram desnecessárias. Tarde da noite, uma pequena silhueta abriu a porta do quarto e na ponta dos pés bateu na porta ao lado antes de entrar sorrateiramente. Al, chamou Bella ao entrar, pulando sobre ele e abraçando-o apertado. Al sorriu e acariciou o cabelo dela. O que foi? Ainda não quer se despedir? Claro que não. Acabamos de, e você já tem que partir por um tempo. Como espera que eu fique tranquila? Desde que soube à tarde que Al faria uma longa viagem, Bella não conseguirá relaxar. Ela finalmente encontrara o homem que amava como poderia. Tudo bem, desta vez irei fazer algo perigoso, mas não farei você esperar muito tempo. Espere por mim comportada, sim?
Sim, mas você não pode se machucar de jeito nenhum. Precisa voltar. Sim, eu prometo. Al beijou os lábios dela. No instante seguinte, ele desapareceu. O que ele não sabia era que após sua partida, o tempo ali continuou a fluir normalmente sem desacelerar ou parar. Ufa, mais uma promessa feita. Vamos continuar. Com a segunda despedida, as lamentações de Al diminuíram consideravelmente, e ele atravessou diretamente o portal do espelho mais uma vez. Capítulo 479. Observando ao desaparecer gradualmente diante de seus olhos, a mão de Bella, que antes estava sobre o peito dele, agora parecia pressionar o ar. Parecia uma cena cômica, mas a expressão de desolação no rosto da jovem impedia qualquer um de sentir graça. Sentia-se apenas a sua melancolia. Ela não sabia para onde ele iria, nem quais dificuldades enfrentaria, mas estava disposta a esperar, disposta a cuidar da casa deles para sempre. Hoje ele entregará a ela todo o controle sobre o castelo. Maurice precisaria apenas voltar para buscar seus pertences. Quanto aos desordeiros, bem, Bella nem sabia da existência deles, e Al já havia resolvido o problema. Mesmo pensando assim, Bella sentiu um aperto no peito. Incapaz de conter-se, foi até a janela e a abriu, sentindo o ar fresco no rosto. Ela olhou para o céu noturno, e naquele momento, uma estrela cadente cruzou o horizonte. Sem motivo aparente, sentiu que era ele. Após ficar algum tempo na janela, o vento frio a despertou de seus devaneios. Ela fechou a janela e retornou ao local onde Al desaparecera. Olhou para o quarto onde ele viverá e para a cama ao lado. Seus olhos se moveram pensativos. Já que ele partirá daqui, certamente retornaria para cá. Então, para saber no exato momento em que ele voltar, por que eu não moraria aqui? Bella convencia a si mesma internamente e então, Horloge trouxe 2 criados para ajudá-la. Ciclo após ciclo, o tempo passou a ponto de Al perder novamente a conta de quantas vidas viverá. Ele apenas saía e entrava nos espelhos constantemente, como uma máquina realizando tarefas repetitivas. Contudo, a cada nova saída, havia uma pequena diferença. Ele parecia a mesma pessoa com a mesma aura, mas algo estava mudando silenciosamente. Mestre, prepare-se para o 30º ciclo. A voz de Mumu surgiu novamente. Al sentiu-se atordoado. Já havia passado tanto tempo? Talvez devido à percepção obtida no 20º ciclo, as vidas seguintes foram diferentes. A posição social de Al começou a mudar gradualmente. Em resumo, se antes do 20º ciclo ele viverá como figuras poderosas que controlavam tudo, a partir de então as identidades foram outras. A posição social diminuía constantemente. Em sua vida anterior, por exemplo, ele fora um mendigo mutilado que vivia de esmolas até morrer de fome. Sem perceber, seu coração orgulhoso começara a mudar lentamente. Ufa, faz tanto tempo assim? Sim, entendo. Al assentiu sem hesitação e atravessou o espelho novamente. Rápido, limpem tudo direito, ou a Lady Tremaine ficará furiosa e todos vocês serão punidos. O mordomo falava com arrogância diante de 5 ou 6 servos, demonstrando sua lealdade a todo instante. Sim, senhor. Certo, voltem ao trabalho. O mordomo observava-o satisfeito. 3 mulheres e 3 homens. Assim que ele terminou de falar, cada um retornou ao seu posto. O mordomo ia saindo quando se lembrou de algo. Ele desviou dos outros 5 e aproximou-se sorrateiramente de um servo que esfregava o chão. Antes que o rapaz levantasse a cabeça, o mordomo já exibia um sorriso largo. Capítulo 480. O servo em questão estava de joelhos, limpando o chão com um pano. Embora vestisse roupa simples, seus cabelos prateados indicavam que aquele jovem não era alguém comum. Al ouviu os passos, e vendo as botas aproximarem-se, levantou o olhar. Deu de cara com o mordomo sorrindo como uma flor de lótus. Al suspirou. Conhecia as intenções dele, mas manteve o rosto sereno. O que foi? A voz fria de Al combinava com seu semblante austero. Dava a impressão de que não aceitava aproximações. O mordomo não se irritou com a atitude. Além de precisar de um favor, ele não ousaria tratar Al mal por um simples motivo. Haha, Al, não seja assim. Todos sabemos que você é uma pessoa prestativa. O mordomo aproximou-se e deu um tapinha amigável no ombro dele, agindo com familiaridade. Ele nem se importou que suas roupas tocassem as de Al, embora o preço delas não fosse tão diferente assim. Al permaneceu em silêncio, apenas observando-o. Sob o olhar de Al, o mordomo sentiu-se desconfortável. Sentia-se como se estivesse diante do próprio conde. Havia uma leve pressão no ar, apesar de Al ser apenas um servo. Afastando esses pensamentos, o mordomo disse o que realmente queria. Então, sobre aquilo que conversamos, o que decidiu? O mordomo esfregou as mãos. Aquilo? Sinto muito, mas talvez eu não seja tão capaz quanto o senhor imagina. Al recusou calmamente. O mordomo já o procurara várias vezes com o mesmo objetivo. Não diga isso. Seja a filha da condessa no início, ou as 2 filhas da Lady Tremaine agora. Sinto que todas se interessam por você. Vai e conquiste a simpatia delas. Assim você terá uma vida melhor e quando isso acontecer, não se esqueça de quem te deu a dica. O mordomo sorria maliciosamente dando a entender suas intenções. O senhor não deve dizer tais bobagens. Como as senhoritas se interessariam por mim? Seria visto como uma ousadia de minha parte. Al lançou-lhe um olhar de soslaio, mantendo o tom frio. Não se preocupe, eu darei um jeito. Ouça, o conde pode não passar de hoje. Quando isso acontecer, a Lady Tremaine pode nos expulsar. Se poderemos ficar ou não, dependerá de você. O mordomo notou que os outros trabalhavam com afinidade e sussurrou ao ouvido de Al. Entendo. Al assentiu calmamente. Ele já conhecia o desenrolar da história, precisava que alguém lhe contasse? Koff, então, entende a urgência da situação? O mordomo sentiu-se frustrado com a calma de Al. Ele entregará uma informação privilegiada, e ainda assim, Al não demonstrava reação. Sentia como se desse um soco em um monte de algodão. Está bem, está bem. Vou pensar no assunto. Al estava ficando farto e fingiu impaciência para enxotá-lo. O mordomo olhou para ele, achando que Al ainda não acreditava em suas palavras, e retirou-se contrariado. De qualquer forma, ele ouvirá as 2 filhas da Lady Tremaine discutindo sobre Al em particular. Elas chegaram a sugerir que queriam fazer de Al um favorito pessoal. O mordomo acreditava que se convencesse Al e garantisse sua gratidão, ele também se beneficiaria. Para ele não havia o que hesitar. Diante do poder e do dinheiro, a dignidade era irrelevante.
Se elas tivessem interesse nele, ele mesmo se ofereceria. Afinal, no escuro, tudo era igual. Isso dava uma ideia da aparência das irmãs. Quanto a Cinderela, se a madrasta Tremaine assumisse o controle, o que sobraria para ela? Ele trabalhava ali há anos e via as coisas com clareza. Era uma pena para uma moça tão boa. O mordomo suspirou e retirou-se. Al apenas observou-o partir enquanto continuava a esfregar o chão, refletindo sobre os fatos. Esta missão, pelo visto, seria bastante problemática. Capítulo 481. O sistema estava claramente querendo causar problemas. A missão desta vez expôs totalmente a natureza lasciva do sistema. Pois a missão era nada menos que ajude a gata borralheira Cinderela a encontrar o seu príncipe encantado, de preferência que seja você mesmo. Ao terminar de ler essa missão, a cabeça de Al se encheu de interrogações. O combinado não era um teste de estado mental? Como isso se transformou em criar um harém? Bem, embora certas pessoas tivessem tido esses pensamentos, o sistema transformou isso diretamente em missão. Que coisa! Simplesmente inacreditável. Ignorando as manobras absurdas do sistema, havia um ponto que deixava-o intrigado. Durante a reencarnação de A Bela e a Fera devido à intervenção da magia, ele desbloqueou parte do direito de usá-la. Contudo, ele já havia confirmado que esta reencarnação era Cinderela. O desfecho da trama original envolve a fada madrinha usando magia para ajudar ela, como será chamada daqui em diante, a participar do baile com sucesso. Seguindo essa lógica, ele deveria poder usar uma parte da magia. Entretanto, para sua surpresa, mesmo estando neste mundo há tanto tempo, não recebeu nenhum aviso. Isso deu base às suas suposições. A primeira suposição era que não havia conspirações neste mundo, todos eram boas pessoas e a fada madrinha realmente desejava ajudar ela de coração. A segunda suposição era que este mundo simplesmente não possuía o conceito de magia. Devido à presença de Al, nada disso existia. De certa perspectiva, incluindo esta missão, a presença dele deveria ter substituído a fada madrinha, e por isso o sistema mudou o padrão e publicou tal missão. Sinceramente, Al achava a segunda suposição mais provável, pois, embora o sistema fosse um tanto traiçoeiro, ele era muito confiável em questões de princípios. Portanto, de acordo com o enredo atual, a história deveria começar em breve, mas, como completar essa missão? Deve-se notar que o contato dele com ela até agora foi de apenas 3 ou 4 vezes. Em contrapartida, as duas meias-irmãs dela não escondiam seus desejos internos. Era um tipo de cobiça de lobo vendo uma ovelha, um olhar de quem queria devorá-lo. Para ser honesto, a aparência das duas era a cópia exata da feiura da mãe. Realmente era difícil entender como alguém se casaria com tal mulher. Seria por causa do enredo? Al não queria investigar isso, pois, hoje à tarde, elas voltariam. Al limpava a casa em silêncio. A tarde chegou como esperado. Al, que estava descansando, ouviu vagamente o som do cocheiro parando a carruagem do lado de fora. Então, o mordomo apressou-se em levá-los para fora. Como esperado, a má notícia chegou. A Lady Tremaine caminhava à frente, sem dizer uma palavra, com uma expressão pesada. Atrás dela vinham as duas irmãs. Os rostos de ambas tinham alguns vestígios de lágrimas e o mesmo silêncio. Mas, se olhasse com atenção, veria que a atuação delas era péssima. Além de não transmitirem tristeza, os olhos das duas brilharam ao ver Al. Se a Lady Tremaine soubesse, certamente morreria de raiva. Por último, vinha Cinderela, a única que realmente se importava com o falecido conde. Afinal, ela era filha biológica. Tanto a Lady Tremaine quanto as duas irmãs não passavam de estranhas. Inclusive, a Lady Tremaine havia se casado há apenas alguns meses. Al observava em silêncio aquela pobre jovem, pensando que a Disney realmente sabia criar personagens que conquistavam a simpatia do público. Cada princesa era, em maior ou menor grau, digna de pena, destacando assim sua coragem e determinação. Se ele fosse apenas um espectador, certamente protestaria, mas agora, embora isso fosse cruel para elas, também serviria para tirá-las do conto de fadas. O mordomo já havia levado o grupo para receber a Lady Tremaine. Senhora, o que houve? O senhor conde. O mordomo falou com cautela, embora soubesse que perguntar isso agora poderia causar problemas, sua lealdade o impeliu a fazer a pergunta. O conde, ele nos deixou. Com tantas pessoas presentes, Tremaine começou a exibir sua atuação, forçando a saída das lágrimas. Al realmente não tinha paciência para ver aquela atuação medíocre, mas os outros foram enganados, mudando imediatamente a opinião que tinham anteriormente sobre a Lady Tremaine. Capítulo 482. Senhorita Tremaine, sinto muito pelo que aconteceu ao senhor conde, mas espero que você consiga se reerguer. Na tarde do dia seguinte, Al falou com ela que estava sentada no jardim com o olhar perdido. Desde a morte do conde ontem, ela estava em transe há muito tempo. Em uma noite ela pareceu amadurecer muito, e sua antiga inocência romântica desvaneceu consideravelmente. Quem estava sentada no jardim agora não era mais a garotinha que podia se apoiar no peito do pai, mas uma jovem que teria que enfrentar o mundo sozinha. Por fim, Al, que limpava o jardim, acabou por despertá-la. Obrigada. Ela era realmente uma jovem bondosa. Não desprezava nem discriminava ninguém no castelo devido à disparidade de status social. Por isso, ao contrário das outras duas irmãs, ela era querida por todos, exceto, claro, por 3 pessoas específicas. No estado atual, no entanto, ninguém ousava se aproximar dela. O motivo não era outro senão o fato de a Lady Tremaine ter tomado posse de toda a herança do conde sob o pretexto de guarda temporária. Ela não via nada de errado nisso, afinal, diante do conde, ela sempre manteve a imagem de uma mãe carinhosa. Infelizmente, todos no castelo sabiam que a Lady Tremaine não era uma mãe carinhosa. Ela era apenas uma aproveitadora gananciosa. Se me permite dizer, o ser humano começa a caminhar em direção à morte desde o momento em que nasce, ninguém alcança a imortalidade. Sendo assim,
Quando as pessoas próximas partem, por que não olhar para frente em vez de sofrer constantemente pelo passado? Peço desculpas, falei demais. Após dizer isso, Al retirou-se em silêncio, pegando novamente a vassoura para limpar o jardim. Restou apenas ela, parada ali como uma boba, sem saber o que pensar. Ela olhou para Al, abriu a boca querendo dizer algo, mas acabou desistindo. Ficou apenas olhando fixamente para as folhas das árvores. As folhas caídas, perturbadas pela brisa suave, espalhavam-se pelo jardim. O final do outono era realmente uma estação melancólica. Após refletir por um tempo indeterminado, quando o brilho voltou aos olhos de ela olhou ao redor e além do jardim vazio e do belo pôr do sol, não havia mais ninguém. Ela ficará sentada no jardim a tarde inteira. De repente, ela olhou para uma vassoura no canto do jardim e lembrou-se de Al, que falará com ela à tarde. Inevitavelmente lembrou-se de algo. Finalmente teve uma impressão sobre Al. Parecia que da última vez, fora ele quem protegera a criada injustiçada. Com isso surgiu a curiosidade. Para falar a verdade, ela realmente não tinha lembranças de Alameda, parecia que ele nunca tentava se destacar, e o contato com ela era mínimo. Ele não tentava agradar ninguém, apenas fazia o seu trabalho honestamente. Ela pensava assim. Ela repassou mentalmente o nome de todos os criados do castelo. Quase para cada nome surgia uma pessoa correspondente. No entanto, ao chegar ao nome de Al, não havia nenhuma imagem. Ela abriu um sorriso. Encontrei você. Pá. Mas logo em seguida franziu a testa, pois ela só sabia esse nome por ter ouvido das duas irmãs. Quanto ao conteúdo da conversa delas, ela não pôde evitar ficar corada ao lembrar. Praguejou baixinho, sem saber se a Lady Tremaine conhecia a verdadeira face de suas duas filhas. Assim, ela voltou para dentro do castelo. Pela altura do pôr do sol, deveria ser hora do jantar. Mas, por que ninguém veio me avisar? Ela ficou confusa e decidiu ir verificar. Talvez algo tivesse acontecido. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 483. Mamãe, já que o conde morreu, a filha dele não é mais filha de um conde. A senhora não era a pessoa que mais a detestava? Que tal se nós? A filha mais velha falava com entusiasmo. Deveríamos simplesmente expulsá-la. Assim, tudo aqui seria nosso. A segunda filha acrescentou imediatamente. Elas não sentiam nada por aquele suposto padrasto. O que as interessava era apenas o título de conde dele. Se perguntasse o que aquela família buscava, certamente seria o fato de ele ser mais velho, rico e bem. Esses não eram os pontos principais. O importante era o que a Lady Tremaine estava pensando. No momento, sentada à cabeceira da mesa de jantar, ela estava pensativa. Os criados haviam sido dispensados. Por isso, elas falavam aquelas palavras de forma tão descarada. Embora a natureza perversa delas fosse de conhecimento geral, não é necessário tanto trabalho. Se a expulsarmos, as pessoas falarão mal de nós, mas... O rosto enrugado da Lady Tremaine abriu um sorriso. Se a mantivermos aqui, obrigando-a a trabalhar como criada sem deixá-la partir, não seria melhor? As duas filhas se entreolharam e começaram a lisonjear a mãe. Elas ainda tinham muito medo dela. Assim, como nenhum criado sabia que ela não fora jantar, ninguém foi chamá-la. Quanto a essas três, elas desejavam que ela simplesmente desaparecesse, quanto mais se preocuparem. Afinal, o afeto anterior também era encenado. Mãe, irmãs, peço desculpas pelo atraso. A porta foi aberta e ela entrou apressada, pedindo desculpas às três. Não há problema, também acabamos de começar o jantar. A Lady Tremaine acenou, mantendo a imagem de mãe carinhosa. A filha mais velha aproveitou a oportunidade. Sendo assim, você ficará encarregada de lavar os pratos depois. Não tente inventar desculpas, afinal a culpa foi sua. Mesmo que a mamãe não diga nada, nós, como irmãs, não podemos deixar passar. A segunda filha emendou rapidamente para pressionar ela. Ela franziu a testa, mas não disse nada, apenas aceitou o castigo, em silêncio. O jantar prosseguiu em um clima estranho. Mais uma semana se passou. À noite, ela voltava para o seu quarto com o corpo exausto. Ela sentia que as coisas estavam cada vez mais estranhas. Durante essa semana, tanto as duas irmãs quanto a mãe agiram de forma esquisita. Elas pareciam estar dando ordens a ela, tratando-a como uma subordinada e não como filha ou irmã. Deitada na cama, ela balançou a cabeça, tentando não pensar nisso. Após trabalhar quase o dia inteiro, estava exausta. Aquele fora o dia em que mais trabalhará em toda a sua vida. A luz do início da manhã acabará de iluminar o pequeno pátio. O mordomo já havia se levantado. Sua expressão era pesada, pois hoje, ele suspirou percebendo que no fim, não conseguiu escapar desse destino terrível. Em seguida, as portas dos quartos dos criados que residiam ali foram batidas uma a uma. Al, naturalmente, não foi exceção. Al, que inicialmente estava confuso, viu o grupo reunido pelo mordomo no pátio. Ao observar a expressão do mordomo, Al já tinha uma ideia geral do que estava acontecendo. Pessoal, chamei vocês hoje para anunciar uma coisa. Ao ver que todos estavam presentes, o mordomo limpou a garganta antes de começar a falar. Capítulo 484. O mordomo posicionou-se diante de todos e começou a falar calmamente. Eu chamei todos vocês hoje por apenas um motivo. Durante as últimas 2 semanas, desde o falecimento do Duque, todos mergulharam em um ambiente de luto, tentando mostrar serviço diante do novo mestre. Sim, quer o luto de vocês seja real ou fingido, todos, em maior ou menor grau, tiveram essa intenção. E hoje, o mordomo fez uma pausa dramática. Todos prenderam a respiração, exceto Al, que apenas revirou os olhos. O resultado que vocês tanto esperavam chegou. O mordomo fechou os olhos ao terminar. Para ser honesto, ele realmente não queria anunciar aquilo, pois nem ele mesmo. Ao verem o estado do mordomo, os demais sentiram um aperto no peito. Queriam perguntar algo, mas não ousavam abrir a boca. Felizmente, o silêncio dele foi breve. Fazia 2 dias que ele receberá a notícia, tempo suficiente para processá-la. Ele sentia apenas uma certa melancolia, pois o dinheiro que economizara nesses anos mal dava para construir uma casinha e aproveitar a aposentadoria. Quanto aos outros, só restava lamentar a má sorte.
Como os familiares que restaram no castelo após a morte do duque são mulheres, a Lady Tremaine decidiu que todos os servos homens serão dispensados. Cada um receberá sua última gratificação, poderá arrumar as malas e partir. Quanto às criadas, continuem com suas funções habituais, embora a carga de trabalho vá aumentar. Mal terminou de falar e o caos se instalou. Um deles contestou audaciosamente. Por quê? Aqui não é a casa dos Tremaine, é a casa do duque. Ela não tem motivos para nos demitir. Por quê? Porque o duque está morto e agora todo o poder pertence à Lady Tremaine. O mordomo respondeu com um sorriso amargo. Não imaginava que ainda houvesse alguém tão ingênuo a ponto de não perceber a situação. E você? Vai continuar aqui desfrutando da boa vida? Eu? Haha. O mordomo lançou-lhe um olhar e depois percorreu os olhos pelos demais. Embora tentassem parecer indiferentes, o brilho de incerteza no olhar os traía. Eu anuncio que eu também fui dispensado. O que acham disso? Após dizer isso, o mordomo olhou para todos com um sorriso irônico. Viu rostos com vergonha, outros com espanto, mas a maioria permaneceu em silêncio. 3 segundos depois, alguns começaram a sair em silêncio para seus quartos, provavelmente para arrumar os pertences. Aos poucos, mais pessoas se retiravam. As criadas sentiam-se aliviadas por não terem sido demitidas, enquanto os servos homens não diziam uma palavra, sem saber para onde ir. No fim, restaram apenas 2, Al e o mordomo. Garoto, você ainda não foi embora? O mordomo aproximou-se sorrindo e passou o braço pelos ombros de Al. Se você não tivesse sinalizado para eu ficar, eu já teria partido faz tempo, Al respondeu, revirando os olhos. Hahaha, você continua sendo muito direto. Então já deve saber o que vou dizer, não? O mordomo deu um tapinha no ombro dele. O que mais seria? Com certeza a bondosa Lady Tremaine e as senhoritas Tremaine me apreciam, me acham valioso e decidiram me dar a chance de continuar aqui me matando de trabalhar por elas. Ixi, não fale assim, ou vai acabar morto e não diga que não avisei. Mas você errou uma parte. Eu errei uma parte? Al franziu a testa. Não foram apenas elas. A senhorita ela também intercedeu por você. Ela foi a primeira a pedir e então, as 2 irmãs Tremaine, para não ficarem atrás, decidiram que você ocuparia o meu lugar. E ocuparia o seu lugar? Quer dizer que, sim, agora você é o mordomo-chefe da mansão do duque. Mordomo Al. O veterano brincou com um sorriso descontraído. Após alguns segundos de silêncio, ele o encarou com seriedade e solenidade. Eu cuidei deste castelo para o duque por mais de 10 anos. Agora preciso partir. Prometa-me. Cuide bem deste lugar. Ele agarrou a roupa de Al com força, com uma expressão complexa no rosto. O quê? Ainda nem morreu e já está ditando testamento? Você não deveria dizer algo como, agora que tem dinheiro não se esqueça deste velho. Al sorriu, quebrando o clima pesado. Nem venha com essa. Ganância tem hora. Mas, você provavelmente não vai se esquecer de mim. Ao dizer isso, aquele sorriso característico de velho astuto ressurgiu em seu rosto. E o que eu devo fazer agora? Simples. Vou te dar um treinamento rápido. Não é nada difícil. Capítulo 485. Está bem, não precisa de despedidas. Só não esqueça o que te instruí, disse o agora ex-mordomo na porta, segurando sua mala e acenando para Al, que insistia em acompanhá-lo. Restavam apenas os 2, algo que o velho planejara propositalmente. Afinal, se os outros soubessem que Al não for expulso, seria uma dor de cabeça. Quanto ao que aconteceria depois? As pessoas já tinham ido embora e não teriam como saber. E mesmo que soubessem, não poderiam fazer nada. Pode-se dizer que esse mordomo interesseiro pensava em tudo. Era um homem esperto. Sua lealdade, no entanto, elevava sua imagem. Tudo bem. Quando eu tiver um tempo, irei visitá-lo. Vendo a insistência do velho, Al não insistiu mais. Apenas acenou e o observou partir. Al retornou pelo mesmo caminho. Ao chegar ao pátio, avistou uma figura trabalhando arduamente. Ele balançou a cabeça. Os Tremaine tinham perdido a humanidade. Eram todos ingratos. O pai mal partirá há um mês e já tratavam a filha daquela forma. Ela estava sozinha, varrendo o pátio. De repente, uma mão estendeu-se e segurou a vassoura dela. Ela assustou-se e olhou rapidamente para o lado. Ao ver que era Al, seu coração tenso relaxou instantaneamente. Ainda bem que não eram elas. E então? Todos já partiram? Ela sabia sobre a dispensa dos servos homens pela mãe. Embora sentisse pena, os argumentos delas pareciam plausíveis dentro da lógica da casa, e ela só pôde observar em silêncio. No entanto, por algum motivo, no impulso, ela sugerira que Al ficasse. Naquele momento, a madrasta e as irmãs ficaram tão surpresas que quase perguntaram se ela tinha sido substituída por outra pessoa. Ela mesma sentiu muita vergonha. Não sabia por quê, mas ao lembrar do sorriso dele, o desejo de mantê-lo ali simplesmente escapou por sua boca. Sim. Al assentiu, pegou a vassoura e começou a varrer. Aquela, afinal, era a tarefa dele. O quê? Ainda não se acostumou com o novo cargo de mordomo? Ou está com saudades do antigo posto? Ela disse de forma brincalhona, rodeando Al. Durante aquela semana, ela receberá muita ajuda dele, então a relação estava bem mais próxima do que no início. Pelo menos para brincadeiras, não havia problema. Você passou quase 20 anos como senhorita e agora está aqui varrendo o chão? Al lançou-lhe um olhar de soslaio. Na verdade, o que acontecia no filme original devia-se muito à personalidade dócil de ela. Se ela fosse mais firme, talvez tudo fosse diferente. Mas era compreensível, dadas as características da época. Ela não tinha como se rebelar contra a madrasta. O sorriso no rosto de ela desapareceu instantaneamente. Ela baixou o olhar e permaneceu em silêncio. Por que ela viera varrer hoje? O motivo. Ora, elas nem se davam ao trabalho de inventar motivos, simplesmente a tratavam como uma serva e a mandavam para o trabalho pesado. Por quê? Sendo que antes todos conviviam tão bem. Al não deu atenção à tristeza de ela e continuou varrendo por conta própria. Ela, em seu transe, via o vulto de Al movendo-se diante dela até que ele parou. Ela levantou a cabeça para encará-lo. Pronto, sua missão foi cumprida com sucesso. Vá descansar agora. Al entregou-lhe a vassoura calmamente. Ela percebeu então que as folhas secas do pátio já estavam todas amontoadas. Tudo parecia organizado e limpo. Ao olhar para Al, algo tocou profundamente o coração da jovem. Capítulo 486.
Faz um mês que o duque faleceu. Devido à dispensa de muitos servos, várias criadas foram contratadas. Não haveria muito o que comentar, exceto que uma das criadas era especial. Seu cabelo ruivo alaranjado era um destaque na multidão. Parece que nestes contos de fadas, garotas com identidades especiais sempre têm traços que as diferenciam das pessoas comuns. Em resumo, era uma pobre jovem sendo explorada por uma madrasta perversa. De senhorita serva, a transição levou apenas um mês. Incapaz de reagir, ou talvez sem saber como, ela acabou cedendo. Na visão de Al, se ela conhecesse um pouco das leis do reino, poderia recuperar a fortuna deixada pelo pai. Com esse dinheiro, ela poderia simplesmente ir embora e seguir sua vida sem depender de ninguém. Al sabia como agir, mas manteve-se calado. Afinal, toda princesa antes de sua transformação assemelhasse a uma garota comum. Somente após passar por provações e dificuldades é que sua beleza e virtude florescem. Era isso que ele queria observar. Ele não queria arruinar essa jornada com sua intervenção. Observando ela trabalhar em silêncio, Al sentia-se mais incomodado com sua própria situação atual. Al, veja só, este vestido é bonito. Uau, não olhe para ela, olhe para o meu colar. Foi muito difícil consegui-lo. O que acha? Combina com o meu porte? As duas irmãs cercavam Al. A mais velha dava uma volta exibindo o vestido, enquanto a segunda mostrava o pescoço onde brilhava um colar. Ambas buscavam a opinião de Al. Contudo, diante daqueles dois rostos nada atraentes, o humor de Al azedou na hora. Ele apenas dava avaliações inexpressivas e sugestões genéricas para encerrar o assunto rápido. No fim, inventou uma desculpa e fugiu, deixando as irmãs resmungando uma para a outra atrás dele. E quando é que esse baile vai começar? Quero logo terminar esse ciclo e ir para o próximo, pensou Al, sentado em um lugar tranquilo com a mão no queixo. Esse tipo de mundo comum era realmente monótono. Mais chato do que treinar. O treinamento ao menos era interessante. Espere, se minha vida continuar se estendendo, será que isso é um teste para minha paciência? Refletiu. Enquanto se preparava para continuar o raciocínio, alguém sentou-se ao seu lado. Ora, mordomo, por que está escondido aqui? Uma voz travessa soou. Al olhou para o lado e, como esperado, era ela. Após meio mês de convivência, os dois agiam mais como amigos, sentando-se frequentemente para conversar. Com o aumento de seu status, o trabalho de Al diminuíra, sobrando tempo livre que ele não sabia como gastar. E quanto a ela? Quando a Lady Tremaine e as filhas não estavam por perto, Al dava um jeito de aliviar o fardo dela, tornando as tarefas menos exaustivas. Como não me esconder? Você viu aquelas duas? Parecem feras prontas para devorar alguém. Eu não aguento. Al brincou, sorrindo apenas para ela. Ha. O tom e a expressão dele a fizeram rir. Agora falando sério, você nunca considerou uma das minhas duas irmãs? Ao dizer irmãs, a expressão de ela mudou visivelmente. É impossível. Você está duvidando do meu bom gosto? Se eu fosse escolher alguém, teria que ser como você. Se eu ficasse com elas, minha vida estaria arruinada. Percebendo que ela estava para baixo, Al usou o humor para aliviar o clima no momento certo. Mais uma vez, ela riu. Os dois mudaram de assunto naturalmente e continuaram conversando. Capítulo 487. Os dias foram passando. Ela foi se adaptando gradualmente à nova rotina e identidade, mas a passividade dela acabou alimentando um ódio doentio por parte das Tremaine. Elas deixaram de vê-la como filha ou irmã e passaram a tratá-la como uma serva de classe baixa. O sinal mais claro era o aumento absurdo de trabalho. Agora ela fazia o serviço de 3 pessoas, um aumento gradual. Era como o cozimento de uma rã em água morna. Felizmente, Al a ajudava secretamente, caso contrário não se sabe o que a jovem faria ou no que se tornaria. Diante desse tratamento desigual para cada carga extra que ela assumia, a Lady Tremaine demitia uma pessoa, o que começou a despertar a fúria da jovem. Antes ela culpava a si mesma, mas após as conversas com Al, ela passou a enxergar a culpa na madrasta e nas irmãs de criação. Como não tinha forças para enfrentá-las diretamente, passou a aplicar pequenas armadilhas no cotidiano. Por exemplo, ao estender os lençóis, deixava os ratinhos do pátio correrem sobre eles. Ao preparar café, adicionava um pouco de cinza, entre outras coisas. As Tremaine, que caíam sempre nas armadilhas, não suspeitavam de ela, apenas aumentavam as repreensões. Embora reclamassem que ela não era caprichosa, sentiam prazer em comandá-la. Elas até pensavam que quando ela finalmente aceitasse seu destino, trabalharia melhor. Que ideia ridícula! Os dias passavam, ela aguentava com cautela e almejava a convivência entre elas, focando especialmente nas duas filhas. Elas viviam disputando a atenção dele. Como ele agora servia a casa, tecnicamente as donas da mansão podiam dispor dele. E a dona atual, obviamente, era Lady Tremaine. No entanto, ela não se manifestava sobre o assunto, deixando as duas filhas em uma disputa velada. Mas hoje era um dia especial. O dia mal amanhecia e Al, que como mordomo devia acordar cedo, observava uma carruagem pela janela do saguão. Ele estreitou os olhos. Finalmente aconteceria? Desde a morte do duque e após as visitas iniciais de autoridades, nenhuma carruagem parava diante da mansão há muito tempo. Uma carruagem chegando tão cedo só podia significar uma coisa. O rei estava organizando um baile para seu filho, com o objetivo de que ele encontrasse seu verdadeiro amor para poder ter netos. Para ser sincero, quando ouvira essa parte da história originalmente, ficou cheio de dúvidas sobre como a trama era apressada. Mas ao receber a carta das mãos do mensageiro real, teve a confirmação direta. Realmente era assim tão apressado. Pá. Após as batidas na porta, uma voz estridente respondeu de dentro. O que foi agora? Lady Tremaine, há uma carta para a senhora, entregue por um mensageiro real. Bang! Logo após ao falar, a porta abriu-se. Uma mulher em trajes luxuosos apareceu na soleira. Aquele olhar afiado fixou-se nele. Al baixou o olhar e entregou o envelope respeitosamente. A Lady Tremaine pegou a carta e analisou Al de cima a baixo mais uma vez. Por fim, soltou um som de desprezo e disse secamente. Espero que tenha consciência da sua posição. As senhoritas Tremaine não são para o seu bico. Certamente eu não suportaria tamanha beleza, pensou Al enquanto assentia e se retirava. Parada à porta, a Lady Tremaine assentiu satisfeita, parecendo muito contente com a atitude sensata dele. Capítulo 488. Al, o que aquela mulher te chamou para fazer de novo? Ela não vai te demitir, vai?
Logo ao descer as escadas, ele deu de cara com ela, que também havia acordado cedo. Ela tinha o hábito de conversar com Al durante os belos momentos da manhã. Acontece que ela tinha acabado de ir ao quarto de Al e percebeu que ele não estava lá, por isso saiu à procura e o viu parado à porta do quarto da Lady Tremaine. O coração dela saltou à boca porque ela se lembrava de que antes do antigo mordomo renunciar ao cargo, ele fora chamado àquela porta para ouvir não se sabe o que. Portanto, ela estava preocupada agora, pois ele talvez fosse seu último amigo. Como pode pensar assim? Certamente não. Ela ainda depende de mim para estabilizar as duas filhas dela. Caso contrário, as filhas dela nem saberiam que tipo de loucura fariam. Al sorriu, tentando acalmar a nervosa ela. Ele sentia que se dissesse que sim, a garota à sua frente provavelmente correria para confrontar sua terrível madrasta. Então, por que você foi lá? Ela estava confusa. Pelas suas observações, Al também deveria sentir aversão por aquela mãe e filhas. Se não fosse pela limitação de sua posição, ele jamais serviria àquela família. Como ele poderia procurar a Lady Tremaine por vontade própria? Hoje você acordou tarde e não sabe, mas alguém veio entregar uma carta logo cedo. Entregar uma carta? Que carta? É importante? É do tio Mock ou do tio Elan? Eles escreveram para perguntar sobre a minha situação? Ao ouvir isso, ela não pôde deixar de perguntar com empolgação. Os dois tios mencionados por ela eram dois duques que eram amigos de seu pai e que na infância lhe davam presentes, deixando uma impressão profunda. Agora, ao ouvir sobre uma carta, ela naturalmente presumiu que fossem eles. Afinal, após a morte de seu pai, eles vieram visitá-la especialmente. Não são eles. Al balançou a cabeça e olhou para ela, vendo a expectativa em seu rosto transformar-se lentamente em decepção. Então, quem seria? Ela perguntou com um tom de voz desanimado. Ao mesmo tempo, ela se culpava internamente, porque ainda nutria esperanças em relação ao passado. Se até a madrasta e as irmãs puderam se transformar em lobas ingratas que devoram pessoas sem deixar rastros, o que dirá de duques que priorizam interesses? Ela, na verdade, entendia tudo. Sob a educação que recebeu do pai desde pequena, ela aprendeu muito e não era apenas um rosto bonito. Apenas ela tinha apenas 17 anos e ainda não conseguia se virar sozinha, ou melhor dizendo, ela também precisava de uma esperança ou crença para continuar vivendo. É uma carta vinda da realeza. Uma carta da realeza. Ela arregalou os olhos. Em sua memória, a última vez que a realeza enviará uma carta fora para pedir ajuda dos nobres para resistir a inimigos externos. E isso foi há mais de 10 anos. O que diz exatamente? Antes que ela terminasse de falar, a porta do quarto da Lady Tremaine abriu-se com um estrondo. Ela foi vista caminhando em direção ao quarto da filha mais nova enquanto murmurava. A família Tremaine caminha para a glória. Parece estar delirando. Ela franziu a testa. Eu também não sei exatamente o que é, mas pela reação da Tremaine, parece ser algo grandioso. Al sorriu e disse, esperemos que sim. Ela torceu o nariz, demonstrando claramente desprezo pela atitude exagerada da madrasta. Pelo menos, na época em que seu pai leu a carta, não teve uma reação de mulher vulgar como essa. Capítulo 489. O quê? Mamãe, o que você está dizendo é verdade. Um grito agudo veio do quarto da filha mais nova e logo em seguida, a Lady Tremaine correu para o quarto da filha mais velha. Al e ela se entreolharam e deram de ombros impotentes. O quê? Mamãe, por que você não me contou antes? É hoje à noite? Como esperado, pouco depois a filha mais velha também soltou um grito de surpresa, seguido pelas broncas da Lady Tremaine. Como eu saberia? Eu também acabei de receber a carta. De qualquer forma, precisamos nos apressar, mamãe. A confusão armada por essa mãe e filhas foi um tanto alta, atraindo a atenção de muitos servos para o assunto. Eles trabalhavam diligentemente em suas funções enquanto observavam secretamente a situação. Não havia jeito, pois eram servos e, ao mesmo tempo, mulheres que amavam fofocas. Até ela não conseguiu conter a curiosidade, voltando sua atenção repetidamente para o andar de cima. Para ser sincero, em suas lembranças quase nada fazia a Tremaine perder a compostura. Ela não esperava ver isso hoje. Parece que aquela carta é muito importante. Ela moveu os olhos pensativa e silenciosamente aproximou-se de Al, que inspecionava o trabalho no salão principal, cutucando as costas dele com o cotovelo. Al virou-se para olhá-la. Normalmente, ela não demonstrava intimidade com ele na frente de tantas pessoas. Às vezes, é realmente necessário admirar o terror da curiosidade feminina. Al não lhe deu atenção imediata, apenas caminhou em direção ao corredor. Ele acreditava que ela entenderia sua intenção. Pouco depois de Al sair, ela também escapou discretamente. O que foi? Embora soubesse o que ela queria, Al perguntou mesmo assim. O que está acontecendo afinal? Você se refere aos palhaços no andar de cima? Não tenho certeza, mas parece que esta carta da realeza é extremamente importante. Al disse, apoiando o queixo na mão. Qualquer pessoa atenta percebe. Agora mesmo havia algumas criadas discutindo o assunto. Ela revirou os olhos. Para que pensar tanto? Acho que elas vão descer logo e com certeza farão um anúncio, afinal, uma carta da realeza é algo que traz muito prestígio. Por enquanto, apenas você, eu e as 3 sabemos disso. Logo elas farão um anúncio ostensivo. Disse Al. Faz sentido. Ela sentiu pensativa. Tudo aconteceu exatamente como Al previu. Antes mesmo do meio-dia, a filha mais velha da Tremaine reuniu todos os servos, incluindo Al, no salão do primeiro andar. Vocês, movam-se rápido. Eu vou usar este vestido de gala hoje à noite. Serei a mulher mais bonita do baile e o príncipe certamente se apaixonará por mim. A filha mais velha repreendia as criadas lentas enquanto falava com soberba. Vocês ouviram? Esses vestidos não são cruciais apenas para nós, mas para vocês também. Se poderemos ter uma vida boa no futuro, depende de hoje. A filha mais nova de pé ao lado dela também concordava. Nesse aspecto, as duas irmãs eram estranhamente unidas. Contudo, esse discurso delas foi obviamente recebido com desdém. Glória e riqueza? O que isso tem a ver conosco? Argue. Quando Al chegou, ela já havia se juntado ao exército de criadas, ajudando a ajustar os vestidos ou passando roupas com ferro. O olhar de Al fixou-se levemente. O enredo, ainda assim, mudou.
Capítulo 490. Com as exageradas palavras e a encenação das duas irmãs, quase todos ficaram sabendo de um grande evento. O fato é que hoje à noite, em um dia que não era particularmente especial, Sua Majestade, o Rei, daria um baile, convidando todas as jovens do país acima de 16 anos, com o objetivo de permitir que o príncipe encontrasse a garota de seu coração. Essa notícia causou um alvoroço em todo o país. Afinal, se a filha de alguém fosse escolhida pelo príncipe, não seria o caso de uma pessoa ascender e toda a família subir junto? Aqueles que tinham filhas em casa não paravam de comemorar. Desde o momento em que receberam a notícia, estavam ocupados enfeitando suas filhas, dando instruções a todo momento e alguns até ensinando etiqueta básica. Isso não era exagero. Nesta era feudal, a preferência por filhos homens era muito comum. Famílias que não fossem particularmente ricas geralmente não permitiam que as filhas estudassem. O fato de ela ser tão educada e culta devia-se naturalmente à sua posição como filha de um nobre. Quanto às duas irmãs Tremaine, quem sabe quantas vezes a Lady Tremaine já se casou? A propósito, ninguém sabe o que esses nobres ricos estão pensando. Já aqueles que não tiveram filhas ficaram desanimados ao saber da notícia. Antes viviam se gabando de seus filhos, dizendo que seriam cavaleiros ou algo assim. Agora desejavam não ter tido um filho, mas sim uma filha. O que é tornar-se um cavaleiro? Se houver um vínculo com a realeza, os benefícios são muito maiores do que ser um simples cavaleiro. Claro, Al não se importava com o que acontecia lá fora. Seu foco agora estava apenas em uma garota. Ela era ela que estava passando roupas com toda a dedicação. No enredo original, após saber dessa notícia, ela ficaria extremamente feliz e até faria um vestido secretamente, embora no final tivesse sido terminado por um grupo de animais. Mas era visível que ela estava interessada e queria participar do baile. No entanto, por algum motivo, a ela atual não demonstrava esse desejo, trabalhando inclusive com alegria. Al olhou novamente para o painel de missões. Ele teria que agir realmente como a fada madrinha? A noite caiu rapidamente e a carruagem exclusiva da família nobre já estava à porta. A Lady Tremaine esperava no andar de baixo enquanto suas filhas se arrumavam. Ela olhava para o relógio e murmurava: ainda dá tempo, ainda dá tempo. Depois de um tempo, até a Lady Tremaine perdeu a paciência e gritou para o andar de cima: andem logo. Com essa demora, ainda querem participar do baile? Já vamos, mamãe. Com a resposta da filha mais velha, o som de passos apressados ecoou pela escada. Em seguida, as duas filhas desceram uma após a outra. Ao ver a maquiagem das filhas, a Lady Tremaine a sentiu satisfeita. Contudo, Al, que esperava no portão principal, mal conseguia olhar aquilo. Por que estavam pintadas como homens? A Lady Tremaine observou as duas filhas e deu mais uma série de instruções cuidadosas, como não brigarem na hora e não trocarem insultos. Al não prestou atenção. Seu olhar estava fixo no outro corredor. Se ela fosse sair, só sairia por ali. Pouco depois, as instruções da Lady Tremaine terminaram, e sob sua liderança, as três entraram na carruagem à porta. Al ignorou os olhares de flerte desagradáveis lançados pelas duas irmãs. Seus olhos continuavam fixos naquele corredor. Com o comando do cocheiro, a carruagem seguiu em direção ao palácio. Al só então desviou o olhar. Para ser sincero, ele estava realmente preocupado que o fechamento da linha do mundo fizesse ela aparecer. Já que não aconteceu, tudo bem. Hoje os donos da mansão não estavam em casa e como finalmente todos podiam descansar um pouco, quase todos voltaram para seus quartos, incluindo Al, que pretendia voltar para o seu. Porém, à porta, Al teve uma surpresa inesperada. Um pequeno bilhete estava colado no verso da maçaneta, e Al só o sentiu quando segurou nela. Ao retirá-lo e ler, Al sorriu. No bilhete estava escrito claramente: a brisa sopra suavemente sobre as flores. Capítulo 491. O luar estava perfeito. Após vários dias de céu nublado, as nuvens subitamente se abriram para revelar o brilho crescente por trás delas. Não se sabia se o céu celebrava o baile oferecido pelo rei ou se testemunhava o nascimento de um par de amantes. Al estava deitado na grama com as mãos sob a cabeça, observando a lua brilhante no céu enquanto refletia. Desde o momento em que vira aquele bilhete, não levará mais de 3 segundos para compreender seu significado. Logo em seguida, caminhou calmamente até o pequeno jardim nos fundos e deitou-se no gramado. Visto de cima, as flores ao redor pareciam abraçá-lo, criando uma cena extremamente estética. Na verdade, o sentido do bilhete não era difícil de decifrar, pois o lugar com mais flores só poderia ser ali ou no pátio da frente. Mas aquela caligrafia graciosa só poderia pertencer a ela. Sendo ela, automaticamente se excluía o pátio da frente, pois, independentemente do motivo pelo qual o procurasse, ela certamente escolheria um local reservado. Este jardim era perfeito, já que normalmente ninguém tinha permissão para entrar, então quase ninguém se aproximava. Quanto a Al e ela, um era o mordomo, a outra era a antiga senhorita da casa. Será que isso era realmente importante para eles? Além disso, a Lady Tremaine, que impunha essas regras irracionais, já havia levado suas duas filhas feias para bajular a realeza. Portanto, violar ou não as regras, não era algo com que se preocupar. Mas por que ela o chamara? Al pensava em silêncio. Ele sentia que seu palpite estava quase certo. Já estava neste mundo há bastante tempo. Era hora de partir. Para ser sincero, durante o processo de reencarnação, sempre havia momentos em que surgia o pensamento de que já passara tempo demais em um mundo e deveria deixá-lo. Então, ele era enviado para fora do ciclo. Inicialmente pensou que bastava ter esse desejo para pular a reencarnação, mas testes posteriores mostraram que não era bem assim. Parecia que o desejo precisava ser genuíno, surgindo em um momento específico para contar. Se fosse intencional, não surtia efeito. Era uma sensação estranha, como se completasse uma missão antes de sair do ciclo. Al ainda não entendia completamente os ganhos obtidos, mas eles pareciam reais. O que era? Fru fru fru. Um som suave veio de longe, como roçar de seda contra a grama. Al sentou-se lentamente e observou ela caminhar em sua direção. Por um instante não soube como descrever sua beleza. Quando ela parou diante dele e uma brisa soprou seus cabelos, roçando levemente o rosto de Al, ele pareceu finalmente recordar como elogiar. Chiu.
Percebendo o que Al pretendia dizer, ela encostou um dedo nos lábios dele. Este foi o maior avanço físico entre eles desde que se conheceram. Olhos nos olhos, os dois silenciaram. Apenas o vento narrava o amor contido ali. Após um longo tempo, o dedo de ela se afastou e antes que Al pudesse falar, ela tomou a iniciativa. Querido Al, eu poderia convidá-lo para uma dança? Ela curvou-se levemente. Vestida de branco e sob a luz do luar, ela parecia ainda mais deslumbrante. Seu rosto estava corado. Não se sabia se pelo frio ou pela timidez. Mas a determinação e o receio em seus olhos, misturados à expectativa, revelavam seu nervosismo. Honestamente, ela não sabia se daria certo ou se perderia Al por causa disso. Em suma, ela queria fazer aquilo, queria declarar seu amor. Mesmo que fosse rejeitada, precisava falar, não queria arrependimentos. Desde manhã, ao saber que o rei daria um baile para o príncipe escolher sua amada, ela vinha imaginando esta cena noturna. A cena que se repetia incessantemente em sua mente finalmente chegará. Mas será que ele faria a escolha que ela esperava? Al colocou sua mão sobre a de ela. Ela sorriu. Era exatamente como imaginara. No entanto, no momento seguinte, a mão que ela tentava segurar foi pressionada para baixo por ele. A expressão de ela congelou instantaneamente, ela ergueu a cabeça com um movimento rígido como o de um robô. Uma expressão de quem estava prestes a desabar em lágrimas surgiu em seu rosto. Al achou graça ao vê-la assim. A última vez que vira essa expressão fora no funeral do pai dela. Ela sentiu que o sorriso dele era um insulto. Tentou conter as lágrimas, puxando a mão com força para se desvencilhar dele. Queria correr de volta, deitar-se e chorar até cansar, dormir e continuar chorando ao acordar. Por quê? Porque não era como ela imaginara. Ela havia pensado em inúmeros finais, mas justo o que ela menos queria aconteceu. Quando estava prestes a soltar-se dele, uma mão grande e firme pousou em sua cabeça. Ela olhou para cima, confusa, encontrando os olhos brilhantes e ternos dele. Bobinha, por que você está fazendo o meu trabalho? Minha princesa. Você? Ela ficou paralisada. Segundos depois, algumas lágrimas rolaram de seus olhos, descendo pelo rosto de forma divinamente bela. Capítulo 492. Eu poderia convidar esta bela senhorita para uma dança? Al segurou a pequena mão dela e fez uma leve reverência, perguntando com um sorriso. Combinado com o traje de gala roxo escuro que ele vestia especialmente para a ocasião, seus cabelos prateados e o sorriso sedutor brilhavam em harmonia. Até o luar pareceu empalidecer um pouco naquele momento. Ela ficou estática, o coração parecia ter pulado batidas. Ela não sabia como responder. Já que esta bela senhorita não se opôs, assumirei que é um sim. Após esperar alguns segundos sem resposta, Al ergueu a cabeça para olhar para a atônita ela, com os cantos da boca levemente curvados. Ele limpou gentilmente os rastros de lágrimas no rosto dela e ajeitou os fios de cabelo desalinhados pelo vento. Al? Ela ergueu a cabeça timidamente, sem coragem de encarar os olhos dele que agora pareciam estrelas. Chamou de forma insegura, sem a audácia de antes. Parecia outra pessoa, como uma gatinha arisca que dava vontade de acariciar. Sim? Você, estou bonita esta noite? O rubor tomou conta das bochechas de ela. Sua voz era mínima. Se não estivessem tão próximos e se Al não tivesse a audição aguçada, ele realmente não teria ouvido. Al deu um pequeno passo para trás e passou a observar ela com seriedade. Como o tempo fora curto antes, ele não a vira com detalhes. Agora que ela perguntara, ele deveria tratá-la com a devida atenção. Ao notar a atitude de Al, ela sentiu, talvez por impressão, que o olhar dele era ardente, o que a deixava um pouco inquieta. Que tipo de avaliação ele daria? Honestamente, ela que receberá elogios desde criança, há muito deixará de se importar com a opinião alheia, mas agora recuperava aquela tensão da infância. Ela ficou ali, imóvel, temendo prejudicar sua imagem. Às vezes é preciso admitir que garotas apaixonadas agem de forma adorável. Nesses breves 10 segundos, ela pensou em tudo, inclusive em suas vestes habituais. Só agora se dava conta de que, no dia a dia, talvez fosse desleixada demais diante dele? Ao pensar nisso, sentiu um arrependimento profundo, mas também uma sensação de impotência. Desde que o pai morrera e a Lady Tremaine assumirá o poder, ela não tivera mais uma vida boa. Era tratada como serva, sem direito a vestidos limpos. Aquele vestido branco fora costurado à mão por ela mesma. Ela nem sabia se estava realmente bonito. Ou melhor, se ele gostaria. Para ela, o tempo parecia eterno. Embora tivesse passado apenas meio minuto, parecia meio século. Começou até a reclamar mentalmente. Por que ele tem que olhar por tanto tempo? Al achou interessante ver ela mudar de expressão 3 vezes em um segundo. Por um momento, esqueceu-se de responder. O visual de ela naquela noite era surpreendente. Cabelos presos, uma maquiagem leve que perdia para o rubor da timidez, clavículas delicadas. Um colar de cristal com uma gema azul, o vestido branco de ombros caídos e os sapatos de salto alto. Infelizmente não eram os sapatos de cristal da fada madrinha original. Caso contrário, o efeito seria ainda mais impactante. Sob o luar, com o vento acariciando os fios dourados e ela de cabeça baixa com um ar recatado. Quem não se encantaria? Com você presente, o mundo perde o brilho. Foi a avaliação que Al deu. Ela, que esperava ansiosa, ergueu a cabeça lentamente. De repente, abriu o mais belo dos sorrisos. Não tínhamos combinado de dançar? Ela tomou a iniciativa de colocar a mão dele em sua cintura, fitando nos olhos. Agora não tinha mais medo de encará-lo. Sabendo o que ele sentia, por que sentir vergonha? Pessoas que se amam devem agir com naturalidade. Sim, Al assentiu. Com a outra mão, entrelaçou os dedos nos dela, enquanto a outra mão de ela pousava na cintura dele. Sem aviso, sem música, sem acompanhamento, sem maestro e sem mais ninguém, o baile começou. Os únicos protagonistas eram Al e ela. Sob o luar, no baile do Castelo Real, o príncipe ainda entrevistava as filhas dos nobres. Já no pequeno jardim da mansão do duque, um casal dançava. As flores balançavam suavemente com o vento, acompanhando os passos deles, como se celebrassem o momento. Eram as melhores espectadoras, eram silenciosas, e até suas congratulações eram assim. Muito tempo depois, quando a música no Castelo Real mal começara, o rei saiu com seus ministros com o rosto fechado, pois, entre todas as jovens nobres do país, seu filho não se interessara por nenhuma. Isso significava que seu desejo de ver o príncipe dar continuidade à linhagem fracassara novamente.
E no centro do salão, o príncipe observava as damas indo e vindo, sentindo-se solitário. Onde estaria a pessoa que faria seu coração bater mais forte? Enquanto isso, as duas pessoas no jardim pararam. Estavam no ponto de partida. Após girarem repetidas vezes até que o fôlego de ela começasse a falhar, Al retomou o ritmo e voltou ao início. Era o centro exato do jardim, cercado por flores. Os dois ali no meio pareciam fadas das flores, uma cena de extrema beleza. Ufa! Sem qualquer preocupação com a etiqueta, os dois deitaram-se no chão. Não importava se os trajes de gala ficariam sujos, apenas deitaram. Al apoiava a cabeça no cotovelo, olhando a lua. Ela aproximou-se silenciosamente, encostando a cabeça no peito dele. O batimento cardíaco firme trazia paz a ela. Não era um sonho. Tudo era real. Ao pensar nisso, ela cerrou os olhos, sorrindo até com o canto deles. Al, sim, esta noite foi o momento mais feliz da minha vida recente. É mesmo? Com certeza. Nunca imaginei que encontraria você. Obrigada por estar sempre comigo. Entendo, então, quer que eu continue acompanhando você no futuro? Sério? Ela exclamou surpresa, virando-se para ele. Acha que aquela dança foi em vão? Você nunca mais vai conseguir fugir de mim. Al abraçou ela pela cintura. Ali estavam os dois, abraçados na grama. Eu não estava pensando em fugir. A testa de ela encostou na de Al, os narizes se tocaram. O clima começou a esquentar, Al sabia exatamente o que fazer agora. Seu olhar desceu levemente para aqueles lábios rosados como gelatina. Ela percebeu o olhar dele e não disse nada, apenas fechou os olhos lentamente, enquanto sua respiração se tornava visivelmente mais pesada. Al sorriu e inclinou levemente a cabeça. Parece que tem gosto de morango? Capítulo 493. Então, vou primeiro para o meu quarto. Ela apontou para a porta atrás de si, falando de modo travesso. Sim, descanse bem. Amanhã será um novo dia, quem sabe não haverá uma surpresa. Al ajeitou os cabelos dela, falando com doçura, sempre tentando me agradar. Embora dissesse isso, o sorriso nos lábios da jovem revelava seus verdadeiros pensamentos. Você também deve descansar cedo. Se não aguentar, pode descansar um pouquinho escondido, viu? Disse ela, sentindo um pouco de pena. Como a Lady Tremaine e as filhas foram ao baile real, elas voltariam tarde. Afinal, o palácio não é moradia para qualquer um. Isso exigia que Al, como mordomo, ficasse acordado esperando, podendo descansar apenas após o retorno delas. Por isso ela disse aquilo. Ela temia que a madrasta demitisse Al. Fique tranquila, eu tomarei cuidado. Vá descansar primeiro. Após desejar boa noite e vê-la entrar no quarto, Al virou-se para sair. A surpresa que mencionara não era apenas uma frase para agradar a garota. Quando trazia ela de volta, o sistema já o notificara de que poderia encerrar a reencarnação. Contudo, ele sabia que tudo ali seria preservado, então não poderia simplesmente ir embora. Pelo menos a promessa de devolver a ela sua vida de antigamente deveria ser cumprida. Ele já tinha um plano. No dia seguinte, quando o céu ainda estava cinzento, Al já estava de pé, vestido com seu traje de mordomo no salão principal. Ninguém poderia saber que ele estivera fora na noite anterior, então tudo deveria seguir como de costume. Porém, para sua surpresa, uma jovem loira já estava lá. Ué? Ela, por que acordou tão cedo? Ao ver a garota cochilando em pé, com a cabecinha balançando como um passarinho, Al não pôde evitar um sorriso. Al, por que acordou tão cedo? Volte logo para descansar, eu fico vigiando no seu lugar, vá rápido. Enquanto falava, os olhos da jovem começavam a se fechar novamente. Mas no último instante, ela balançou a cabeça, espantando o sono temporariamente. O descanso da noite anterior fora curto demais e para uma garota, era difícil suportar, especialmente acordando tão cedo. Diferente de Al, para quem dormir era um conforto e não uma necessidade. Mas ontem à noite Ontem eu simplesmente descansei e não fiquei de vigia. Como pôde dormir direto até agora? E se aquela mulher expulsar você? Não, se você for embora, eu vou com você. Ela perdeu todo o sono ao ouvir aquilo. Segurou a mão de Al e começou a falar sem parar. Isso permitiu que Al sentisse o amor da jovem de forma direta. Ela o amava mais do que a si mesma. Certo, vamos primeiro verificar se há alguém nos quartos delas. Lembro que o cocheiro deve ter uma chave, sugeriu Al. Verdade, vou verificar. Espere por mim aqui. Ela subiu as escadas apressada. Alguns minutos depois, ela desceu com uma expressão desanimada. Não voltaram. Al arqueou a sobrancelha. Não. Talvez estejam no portão? O que fazemos, Al? Aquela mulher vai expulsar você, não vai? Com certeza vai. Calma, vamos olhar no portão primeiro. Esperamos que não tenham passado a noite lá fora. Al segurou a mão de ela e caminhou até a entrada, interrompendo as preocupações dela. É verdade, talvez tenham encontrado uma estalagem no caminho para descansar e não voltaram ainda. Ela concordou, assentindo. Então ontem foi realmente uma noite de paz. Al assentiu, fazendo uma rara brincadeira. Mas os pensamentos de ela claramente não estavam ali. Os dois chegaram à porta e quando iam abri-la, ouviram batidas fortes vindo do lado de fora. Alguém estava batendo na porta. Ela olhou para Al, assustada. Al não entrou em pânico, abriu a porta com calma. Ela recuou alguns passos instintivamente. A Lady Tremaine ou as irmãs não podiam descobrir nada. Algo terrível aconteceu. No entanto, assim que a porta se abriu, um homem usando o chapéu de cocheiro gritou, desesperado. Capítulo 494. O que aconteceu? Embora soubesse exatamente o que havia ocorrido, Al perguntou por formalidade. O homem à sua frente era o cocheiro da família do conde. Como o trajeto até o Palácio Real era longo, haviam sido preparados 2 cocheiros. Este deveria assumir o posto do anterior na metade do caminho de volta. O primeiro cocheiro ficaria para descansar e retornaria no dia seguinte para se apresentar. Por que tanta agitação? Hela perguntou, demonstrando nervosismo. Seria a Lady Tremaine? Teria ela retornado na noite anterior e, ao encontrar a entrada bloqueada, explodido em fúria? Senhor mordomo. Senhorita Hela. O cocheiro respondeu primeiro a Al e, após hesitar por alguns segundos, voltou-se para Hela.
Apenas o tratamento. Senhorita Hela, desde que passará a ser tratada como serva pela madrasta e pelas irmãs, fazia muito tempo que ela não ouvia aquele título. Hela sentiu imediatamente que algo estava errado e, ignorando qualquer outra coisa, perguntou novamente o que havia acontecido. Ah, é a Lady Tremaine. A Lady Tremaine e as duas senhoritas. Elas encontraram perigo na estrada. Foram atacadas por lobos selvagens que surgiram de repente da floresta e morreram mordidas. O cocheiro falava com um tom de voz ainda carregado de pavor. Tendo esperado a noite toda, ele estranhou que a carruagem não tivesse aparecido. Se a Lady Tremaine não pretendesse voltar ontem à noite, não teria escalado 2 cocheiros, pois dirigir cansado seria perigoso. Ele já havia ajustado seu fuso horário para trocar a noite pelo dia, então estava bem, mas a falta de notícias após tanta espera no local combinado era muito estranha. Por isso, logo cedo, ele seguiu pela estrada em direção ao Palácio Real para investigar. E então, na estrada, havia apenas uma carruagem capotada. Os cavalos haviam sumido e o chão estava coberto de sangue, além de haver pegadas de diversos tamanhos, marcas de algum animal exercendo força. Além das marcas de ferraduras, ele não conseguia identificar a qual animal pertenciam as outras pegadas. Ainda assim, ele se lembrou de sua missão. Ao ver os 4 corpos caídos, dirigiu-se primeiro à Lady Tremaine. Afinal, era ela quem comandava tudo. Ele caminhou com dificuldade, lutando contra o medo, com as pernas tremendo por ser a primeira vez que via uma cena tão sangrenta. Ao chegar perto dela, o pescoço estava dilacerado. O cocheiro lutou contra a náusea e correu para longe. Como não havia tomado café da manhã, nem sequer conseguia vomitar. Após algumas golfadas secas, ele foi mais esperto desta vez. Após observar por 3 segundos, decidiu ir em direção ao outro cocheiro. Pelo que viu, exceto por sangramentos no peito e na perna, ele não parecia ter ferimentos que causassem repulsa. Ele só precisava saber o que ocorrerá na noite anterior. Quanto às outras 2 filhas da família Tremaine, ele não ousou olhar, temendo ter pesadelos todas as noites. Por sorte, o colega cocheiro ainda não havia perdido a consciência. Ele resistiu bravamente e contou tudo o que aconteceu. Ao saber dos fatos, o homem correu para buscar socorro. Agora, ao que tudo indicava, além de seu companheiro de profissão, as outras 3 não tinham mais salvação. Ciente da situação, o cocheiro tirou apressadamente um cavalo do estábulo, montou e galopou em direção ao castelo do conde. Você está dizendo que elas encontraram uma alcateia de lobos? Hela franziu a testa, demonstrando desconfiança. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.